O Coxa está reforçando seu ataque com Pedro Rocha e será que o Verratti vem por aí? Temos contratação encaminhada também no Atlético Paranaense e a dança dos treinadores. Fortaleza anunciando técnico, Remo muito próximo de anunciar o seu técnico e a busca do Ceará pelo seu novo treinador para 2026 é o mercado torcedorismo agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos com a meta de batermos 110 mil inscritos ainda nesse ano, então não deixa de se inscrever aqui no canal para ter aí todas as análises das contratações, todas as informações. Deixa sua curtida se você está animado para a próxima temporada, meu irmão, porque hoje a gente vai falar de vários times, começando pelo Curitiba, que anunciou finalmente a contratação de Pedro Rocha, né? O grande jogador para mim, o craque da Série B, além de artilheiro, atacante de 31 anos que se destacou pelo Remo. Pedro Rocha foi anunciado pelo Coxa, tá? A contratação oficializada, ele foi aprovado nos exames médicos e o Pedro assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro do ano que vem, tá? Então ele assinou um ano de contrato com o Coxa, cara. Olha, vou te falar um negócio, cara. Eu não sei se foi uma boa essa... pro Curitiba foi ótimo, tá? Só que eu acho que o Pedro Rocha poderia conseguir um contrato melhor do que um ano, né? Então acho que pro Coxa foi perfeito, tá? Pro Pedro Rocha não tanto, mas pro Curitiba foi uma grande contratação, sem muito risco, um cara em boa fase, com um ano de contrato. Então tá bom, né? O Coxa fechou a competição como campeão, mas marcou apenas 39 gols. Só o Pedro Rocha marcou 19, né? No ano inteiro, e no Campeonato Brasileiro foram 15, se não me engano. Então, traz um reforço de peso aí para o seu ataque, né? Pedro Rocha, que já jogou no Cruzeiro, no Flamengo, no Atlético, no Fortaleza, no Criciúma, então agora troca de lado, né? É um ex-jogador do Atlético Paranaense aportando no Curitiba, tá? Então, o Coxa vai ter a Série A, vai ter o Campeonato Paranaense, vai ter a Copa do Brasil no ano que vem, então é um reforço para essas três competições. Comenta aqui embaixo, você, torcedor Coxa Branca, se você gostou da contratação de Pedro Rocha. Outro que está aí na mira do Curitiba é Verratti, né? Verratti tá aí e o Maicon, né? O zagueirão aí do Coxa, que tem passagens pelo Vasco, né? Mandou essa mensagem aqui, ó. Vem matador. Então agitou muito, tá? A situação aí nos bastidores. Curitiba está em busca de um camisa 9 e o zagueiro Maicon já escolheu Pablo Verratti. Já tivemos algumas notícias de que Verratti estaria na mira do Curitiba, mas agora é praticamente a primeira confirmação que a gente tem, né? O defensor do Coxa postou uma mensagem para um amigo que marcou o gol da vitória sobre o Fluminense na quinta-feira na semifinal da Copa do Brasil. Mal parido, né? De Verratti, conseguiu fazer o gol no finalzinho aí, tava lá no Maracanã. Fez o meu Fluminense perder, mas o cara é matador, né? Não tem jeito. E de cabeça, então, acho que é o melhor cabeceador do Brasil. Então, tá aí, ó. Maicon escreveu na postagem do Verratti, vem matador, né? Ele postou nos stories o gol do Verratti e colocou, vem matador. Os dois foram companheiros no Vasco entre 2023 e 2024. A relação deles é muito boa, né? Então, o Maicon, que estava emprestado do Vasco ao Curitiba, teve seu contrato, vai ter seu contrato se encerrando no final do ano e tem acordo para renovar com o Coxa em definitivo. Deve continuar. Então, em novembro, após o Curitiba conquistar acesso à Série A, Verratti parabenizou o zagueiro, ó. Sou seu fã, te amo, irmão, parabéns. Então, ó, eles têm uma relação boa. Então, assim, não tô dizendo que o Maicon vai trazer o Verratti, mas pode ajudar, né? Pode ajudar, porque são muito parceiros e o Maicon tá aí na tentativa de convencer o Verratti, né? O salário do Verratti é considerado um dos maiores do Vasco e está disposto a aliviar a folha salarial. Mas isso é justamente o que afasta uma possibilidade de um possível acerto com o Coxa, o alto salário. Então, teria que haver uma compensação aí, né? De repente, o Vasco pagar uma parte do salário, o Curitiba pagar outra e um empréstimo do Verratti. O fato é que o Verratti no Vasco se tornou reserva e então, para você ter um reserva com um salário tão alto assim, não é muito bom, né? Então, o Vasco está em busca de aliviar a folha salarial, mas de negociação ainda não tem muita coisa, até porque o Vasco ainda está disputando a Copa do Brasil e vai esperar essa Copa do Brasil terminar para poder entrar de cabeça no mercado, né? Sobre novos treinadores agora, meus camaradas. Thiago Carpini anunciado como
técnico do Fortaleza, tá? Com vínculo até o final do ano. Excelente contratação, ó. Fortaleza anunciou na noite de quinta a contratação de Thiago Carpini até o fim de 2026. E chegam os auxiliares Stefano Dijan e Márcio Goiano. Então, Palermo, obviamente, não fica. Chega Thiago Carpini, que traz ainda o preparador físico Caio Gili e o analista de desempenho Josué Romero. Fez um bom trabalho no Juventude. O Carpini, mesmo o Juventude tendo sido rebaixado, ele melhorou consideravelmente a vida do Juventude. Ele chegou a conquistar um acesso e um título com o Vitória na Série B. Com Vitória ele não conquistou acesso. Quem conquistou acesso foi o Léo Condé. O Carpini conquistou acesso também em 2023, mas foi com o Juventude, né? Então ele já tem um acesso aí no currículo recente. Então Marcelo Paes foi atrás do Carpini e trouxe ele, né? Amigos tricolores, viemos anunciar a notícia de que fechamos com o Thiago Carpini para ser treinador do Fortaleza, com o principal objetivo do Leão voltar à Série A. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu acesso nessa divisão com Juventude, viu? E estava trabalhando na Série A. Então, ó, aqui tá a explicação. Tivemos um contato inicial com ele, onde já foram alinhados os primeiros passos. Falou um pouco do elenco, perfil de trabalho, dia a dia, como se pretende conduzir, e entendemos que é um bom nome muito cobiçado no mercado brasileiro, que é da nova safra de treinadores. Então, meus camaradas, como o Marcelo Paes falou, né? Olha só. Bastidores, Fortaleza venceu Inter, Coritiba e Ceará para acertar com Thiago Carpini, tá? Então, houve ali uma disputa dentro da própria cidade entre Fortaleza e Ceará, além de Inter e Coxa. Então, o Fortaleza conseguiu atrair com o projeto dele para a segunda divisão e venceu dois times que estão na primeira divisão, né? Inter e Coxa. O Ceará também está na Série B, mas conseguiu convencer o Carpini a voltar para a segunda divisão, né? Dar um passo atrás, mas para um clube super organizado que é o Fortaleza. Então, o projeto do Fortaleza atraiu Thiago Carpini. Uma negociação que parecia improvável há algumas semanas ganhou força nos últimos dias e acabou se transformando em movimento cirúrgico do Lion, que precisou vencer concorrência pesada lá. Concorrência, ó. Recebeu propostas e sondagens de outras equipes da Série A como Inter e Coxa, além de uma consulta do Ceará. Mesmo assim, a proposta tricolor pesou mais. Então, ó, nos bastidores um ponto fica claro: Carpini não foi plano B. O tricolor mantinha conversas abertas com o Palermo para renovar e a permanência era vista como positiva, cara. Então, assim, foi o plano B, né? Vamos falar a verdade. Foi o plano B, sim. O plano A era o Palermo, né? Então o Carpini foi o plano B. Vamos ser sinceros aqui, né? Podem falar o quanto quiserem nos bastidores, mas, cara, Carpini foi o plano B. O plano A era a permanência do Palermo, mas não conseguiu. E aí trouxe o Carpini. O Palermo preferiu provavelmente continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, já que ele tem sondagens, tá? Inclusive o trabalho já começou, ó. Já estão ali de acordo com o seu scout, fazendo reuniões para montar um novo elenco. Então, assim, o Carpini já chega e já está trabalhando na montagem do elenco. E com a saída de Palermo, falamos de Remo, né? O Remo que está em busca do seu treinador. Estava muito interessado em Palermo e aqui está escrito: notícia de hoje, Remo avança em negociação e fica perto de fechar com um técnico de peso para 2026. Remo progrediu nas negociações para trazer Martim Palermo como novo treinador do time na temporada 2026. Então, cara, essa notícia já deixa bem claro que o Palermo preferiu continuar na Série A do futebol brasileiro, né? Tendo o Remo ali em negociações com ele preferiu o projeto de continuar na Série A do Brasileiro. O Palermo, que foi muito bem no Fortaleza também, quase salvou o Fortaleza, fez um excelente trabalho e vem agora aí provavelmente para o Remo. De acordo com o jornalista Lucas Rossafo, o argentino é o principal candidato a substituir Guto Ferreira e já recebeu uma proposta oficial que está confiante na possibilidade de um acordo. Após o rebaixamento no Brasileiro, Palermo decidiu deixar o Fortaleza, comandou o time em 17 jogos, ganhou 8, 4 empates e 5 derrotas. Aproveitamento muito bom de 54,9% pelo Fortaleza. Um aproveitamento de 54%, cara, dá G4, tá? G5, G4. E se você for considerar que ele pegou um time que tava com aproveitamento de 25%, 30%, né? Então, o Palermo subiu e muito a barra ali do Fortaleza na Série A, né? Tudo bem que o elenco do Fortaleza era muito bom, tava jogando abaixo das suas expectativas, vamos ter isso em mente também, mas o Palermo melhorou muito o time. Então, diretoria azulina procura um técnico experiente e competitivo para o retorno do Remo à Série A. Um acontecimento histórico após décadas, obviamente. A previsão é de que, se as negociações avançarem nas próximas horas, Palermo assine um contrato em Belém, que será válido até o final de 2026. Então, talvez hoje ainda você veja a notícia
notícia de que Palermo fechou com o Remo em definitivo, está muito próximo, estão alinhando ali os últimos detalhes para poder anunciar o contrato, né? Então, eu acho uma excelente contratação o Palermo, tá? Falei isso aqui antes, porém, é o que eu falei um pouquinho agora. O Fortaleza tinha um elenco muito qualificado. Então, não adianta você trazer o Palermo e achar que o elenco pouco qualificado vai ser suficiente para ter o mesmo desempenho que o Fortaleza teve na reta final do campeonato, porque não vai. Precisa qualificar o elenco. O Palermo tirou leite de pedra, recuperou diversos jogadores que estavam jogando mal. Taticamente, o Fortaleza virou outro, então isso é o que importa mais. O trabalho tático foi óbvio o que ele fez, a mudança ali, né? O Fortaleza passou a ser um time muito mais compacto, que saía muito mais em velocidade, se defendia melhor, sabia exatamente a hora de atacar. Então o Palermo recuperou jogadores que estavam em baixa e taticamente organizou o time. Agora, o Remo vai precisar, depois de fechar com o seu treinador, que é o principal agora, fechar com o treinador, vai precisar qualificar o seu elenco. Então, claramente, o Remo está sondando alguns jogadores no mercado, mas está esperando a concretização de uma negociação com o técnico, para o técnico poder também montar o seu elenco, né? Não adianta nada você trazer vários jogadores que o seu técnico não vai usar. Então, acho que o Remo está fazendo ali o ideal. Contratando o técnico primeiro, depois indo atrás de qualificar o seu elenco e que vai precisar qualificar e muito o elenco. Outro treinador, Léo Condé, deixou o Ceará após o rebaixamento para a Série B. Foi decisivo esse rebaixamento, né? Não permanecerá no Ceará. O presidente João Paulo Silva chegou a declarar que desejava seguir com ele para 2026, mas uma reunião nesta quarta selou a saída. Então, Léo Condé saiu do Ceará, fez uma boa campanha, mas a derrocada na reta final foi decisiva, né? O Léo Condé acabou que não conseguiu manter o Vozão na Série A, entrou na zona de rebaixamento na última rodada, né, cara? Isso é muito triste. Mas, apesar do Léo Condé sair, cara, o Ceará anunciou que acertou renovações de Haroldo Martins, o CEO de futebol, Lucas Drubisky, executivo de futebol, e João Paulo Sanches, coordenador técnico para 2026. Então, renovou com a rapaziada que comandava o futebol, que foi rebaixado. Então, o Ceará já começa a pensar em novo treinador e já está de olho em Mozart, né? Já tinha sondado o Carpini, como a gente acabou de ver, mas agora está ali propondo um contrato para Mozart, que foi campeão da Série B com o Curitiba e saiu do Coxa, não renovou, está livre no mercado. Então o Ceará está em negociações com Mozart para ser seu treinador para a temporada 26. O campeão da Série B está livre no mercado. Informação de João Paulo Oliveira, do jornal O Povo. Depois do rebaixamento de saída de Léo Condé, a diretoria do Vozão está correndo contra o tempo para anunciar o seu treinador. Nomes como Fábio Carilli, campeão da Série B com o Santos em 2024, e Carpini foram especulados, mas parece que o Mozart é o que está mais próximo aí realmente de um contrato com o Vozão. De acordo com o repórter João Pedro Oliveira, o Vovô abriu conversas com o Mozart e viu o técnico com as características que quer para gerir o elenco nos próximos desafios. Acho uma excelente contratação também, tá? Ele que foi vice-campeão em 2024, foi campeão em 2025, então, cara, seria um técnico de peso pro Ceará, um cara que tá super acostumado aí a conquistar acessos. A torcida do Curitiba pode até falar aqui nos comentários, ele não era muito querido por lá, porque montou um time que tinha uma defesa de elite excepcional, mas o ataque não era tão forte assim, né? Era um dos piores ataques da Série B. Mas também o elenco do Coxa não ajudava muito nesse sentido ofensivo. Então acho uma excelente contratação se o Vozão conquistar. E o Atlético Paranaense, meu caro, encaminhou a contratação de Alejandro Garcia, que já se despediu do Once Caldas, tá? Meio-campista, estava na equipe colombiana desde os 12 anos, é muito da base do Once Caldas, e ele está a caminho do Atlético como reforço. Já se despediu, publicou no Instagram. Então ele disse, hoje quero expressar minha gratidão ao Once Caldas, instituição que desde meus 12 anos tem sido meu segundo lar e onde fui guiado e apoiado para realizar meu projeto de vida profissional. Então tem 24 anos, Alejandro Garcia, foi revelado pelo Once Caldas em 17, nunca defendeu outra equipe, vai ser a primeira, obviamente a primeira oportunidade aqui no Brasil. Disputou 40 dos 65 jogos do time nessa temporada, entre Campeonato Nacional Sul-Americana, fez 2 gols, 4 assistências, meio campista com convocações para a seleção de base da Colômbia, tá? Jogou o Pan-Americano pela Colômbia. Ele é uma aposta do Atlético, né, para a próxima temporada. Como eu já falei aqui nos outros vídeos, o Atlético está com muitos contatos no mercado colombiano, que é um mercado que está crescendo muito. Os jogadores colombianos estão em alta, principalmente aqui no Brasil, mas também no mundo. Então, traz essa aposta aí, o scout do Atlético procurando o Alejandro Garcia, né? Eu até poderia mostrar os números dele aqui no SofaScore. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver. Alejandro Garcia.
Vamos lá, vamos ver os números dele aqui no SofaScore para você, torcedor atleticano. Olha lá, temporada dele pelo Once Caldas. O mapa de calor dele, né? É um atleta que joga nas duas meias, né? Bate escanteio aqui pelo lado esquerdo, principalmente pelo lado direito, né? Vamos falar que esse aqui é o lado direito do campo, realmente é, onde o lateral direito corre. Então ele bate aqui do lado direito, o escanteio, mas ele é um meia que cai pelos dois lados do campo, né? Então um meia muito interessante, um cara que sabe jogar dos dois lados do campo. Mas isso aqui é na Série A, né? Na finalização. No apertura lá, dá pra gente ver, ele até bateu o escanteio dos dois lados na primeira parte do Campeonato Colombiano, né? Lá tem uma apertura e tem finalização. Foram 20 jogos, 19 como titular, né? Então é um cara que provavelmente é o armador do time, né? Ele não chega pra fazer muito gol e nem pra dar muita assistência, mas ele deve ser aquele cara que dá o ritmo ao jogo. Então é uma aposta do Atlético pra próxima temporada, o Alejandro Garcia, meu camarada. Então você que ainda não fez a sua chance extra de R$25 na Copa do Brasil, irmão, tu não dá mole. Primeiro de tudo, faz a sua conta na KTO através do link que tá no primeiro comentário e você tem R$25 de chance extra na KTO. Você só precisa fazer sua conta através aqui do link que está no primeiro comentário. Você vem aqui em promoções, clica em chance extra de R$25, clica em aceito participar, aposta utilizando criar aposta com 3 ou mais seleções nas semis da Copa do Brasil. Se você perder a sua aposta, você ganha mais R$25 para tentar de novo. Cara, mas a aposta que eu vou fazer hoje vai ser no Flamengo para eliminar o Pirâmides, tá? Vou botar R$50 nessa aqui, porque, meu irmão, não é possível que o Flamengo não elimine o Pirâmides. Então vou apostar nessa aqui. Aposte com responsabilidade, meu camarada, e só se você for maior de 18 anos. Isso aqui é só para maiores de 18 anos. Se inscreve no canal para ter mais informações quentinhas do mercado da bola. Deixa sua curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.